Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar aí da unidade 3, seção 3.2, onde eu trago para vocês alguns cálculos. Lilian, Rose, Sandra, vocês que são aí da área de UAM, meninas que estão no estágio, o que vocês puderem acrescentar, eu agradeço muito em relação à parte prática, né? Se vocês de fato usam esses cálculos, se esses cálculos eles são usados mais em alguns momentos ou em outros, ou se vocês só viram no curso e nunca fizeram aplicação dele, agradeço bastante pela contribuição aí de vocês, porque vocês têm uma carga diferente da minha, ok? Iniciamos então. Hoje a gente vai falar sobre dimensionamentos e tipos de equipamentos. Todo o processo que a gente viu até agora, todas as sessões trouxeram ali a importância do desenvolvimento dessa estrutura de UAM, correto? E o que isso influencia? O que é importante a gente averiguar em relação a esse dimensionamento de tudo que a gente viu? Ao fluxo operacional. Todas as decisões tomadas ao planejar essa unidade de alimentação e nutrição foram pensando no funcionamento dessa UAM, no fluxo operacional, na marcha adiante, evitar a contaminação cruzada, oferecer um alimento seguro, alimentar um alimento seguro, né? A gente vai trabalhar ali com aquele alimento livre de contaminação, livre de micro-organismos e preservar, então, a saúde da nossa clientela. Desde o começo, eu sempre bato na tecla que nós casamos lá a nossa higiene e microbiologia com a unidade de alimentação e nutrição. Então, a gente casa aquela parte, estruturando essa UAM para que a gente ofereça esse alimento seguro e preserve a saúde, certo? E hoje, a gente vai para o dimensionamento e tipo de equipamento que não muda essa ideia. A gente precisa fazer um dimensionamento de equipamento determinando o fluxo de trabalho. Para onde vai? Para onde corre esse trabalho? A gente não viu que tem uma marcha adiante? Então, a gente tem que determinar ali aonde a gente vai pôr uma mesa, aonde vai o forno, aonde vai o refrigerador, aonde vai o freezer. Por quê? Porque eu tenho que saber de onde eu vou retirar aquele alimento, levar para um pré-preparo, levar para o preparo e depois para a distribuição. Isso influencia a minha dimensão de equipamentos? Muito. Porque se eu tenho um fluxo a seguir, eu tenho que ter um bom espaçamento dessa cozinha, uma boa distribuição desses equipamentos, para que não ocorra ali cruzamentos desnecessários. Então, a gente vai evitar cruzamentos desnecessários com esses funcionários. Cruzamentos desnecessários, o que vai proporcionar? Risco de acidente e perda, né? Perda do quê? Perda de tempo, porque cada tropeço que eu dou é um tempo que eu vou perder ali na minha produção. E a gente não pode ter aquele tempo ocioso, a gente tem que ter um aproveitamento dessas atividades para que não tenha um desgaste de tempo e para que não tenha também ali um desgaste da mão de obra, para que aquele funcionário não se canse muito mais ao término do expediente. Evita-se a má circulação, da mesma forma, dentro da cozinha quanto fora da cozinha, beleza? Isso aí já é bem claro para vocês, a gente bateu bastante na tecla ao longo das aulas e hoje a gente reforça um pouquinho aí no dimensionamento de equipamentos. E aí temos aí 5 variáveis que influenciam o dimensionamento desses equipamentos, da mesma forma que temos variáveis que influenciam os demais, né? Uma setorização, um planejamento de cardápio. Hoje a gente traz as variáveis que influenciam essa dimensão também, repetindo algumas variáveis do anterior. Número de refeições. Eu preciso saber o número de refeições a ser servida para saber se o equipamento que eu tenho é suficiente para preparar. Vamos supor que eu vá lá servir 200 gelatinas, mas eu tenho ali 100 potinhos. Então, eu não tenho um utensílio necessário, eu não consigo distribuir. Vamos supor que eu tenha que servir 500 quilos de arroz, mas eu tenho 2 panelas de 20 litros. Eu tenho equipamento necessário? Não tenho. Então, eu preciso saber o número de refeições. Isso, tanto dos equipamentos, né, os de preparo, quanto os de distribuição.
Quando você vai contratar um serviço de buffet, o que que acontece? Você tem que passar um número de convidados. Por quê? Para saber se vai ter ali como atender aquela demanda. Tipo de cardápio e número de opções. A gente já viu que um cardápio simples, ele exige menos equipamentos, ele exige menos mão de obra. Por quê? Porque é algo mais simples, né? Não tem tanta diversidade de opções. E agora, quando o cardápio ele é mais complexo e ele tem mais diversidade, ele tem uma variedade maior, a gente tem aí uma necessidade de equipamentos maiores. Então, você vai precisar conciliar aquele seu cardápio com a necessidade dos equipamentos. Se você vai fazer ali 20, 30, 40 pratos diferentes, você precisa ter, por exemplo, panelas diferentes para fazer esse serviço, certo? Isso não difere muito do que a gente já viu. Tempo disponível para preparo das refeições. Então, vamos supor que o seu restaurante abra ali às 10 horas da manhã, servindo a primeira leva de almoço. Os seus funcionários, eles entram às 7. E aí, eles vão acender, eles vão ligar lá a caldeira para que faça o arroz ou o feijão ali naquele momento. No entanto, vai ficar muito apertado e vai atrasar. Só que às 10 você tem que servir a primeira leva. Então, aí você tem que ver se o equipamento que você tem está disponível, né? Tem disposição para a quantidade de refeições que você vai servir, para o volume de alimentos que você vai ali fazer a cocção, ou se você vai precisar de mais. Por exemplo, eu tenho uma caldeira, eu vou precisar de 2, ou eu posso utilizar ali e eu tenho espaço para fazer a cocção da próxima leva, servindo a próxima refeição. E aí você também tem a opção, por exemplo, nesse caso que eu falei, de ter um funcionário que entra mais cedo e saia mais cedo, porque aí ele vai se responsabilizar por aquele serviço de preparar essas caldeiras antes. Aí eu sirvo às 10 horas, mas eu preciso de uma outra leva de comida às 12 horas. E aí o volume da minha caldeira, ele foi preparado para comportar essas 2 primeiras horas. Então, eu só tenho ela. O que que eu vou fazer? Eu vou me programar para no momento que eu tirar, eu já começar a coccionar para a próxima leva e conseguir, então, atender o meu público. No entanto, isso precisa ser avaliado conforme a necessidade de cada um, ok? Política de compras, a gente já falou bastante da política de compras em relação a estoque. Eu tenho estoque para uma compra diária, para uma compra quinzenal, para uma compra semanal, mensal. E aí vai depender do estoque que eu tenho para que eu faça o pedido, né? Para que eu faça a aquisição dessa matéria-prima. Não adianta eu querer fazer um estoque mensal, um estoque quinzenal, para um compartimento que tem ali um estoque para uma semana, para 3 dias. Então, isso vai se encaixar conforme o espaço disponível. Sistema e modalidade de distribuição. A gente sabe que quando tem ali uma distribuição centralizada, tem um outro tipo de dimensionamento e talvez outros equipamentos serão utilizados. E aí é importante que se saiba o tipo de modalidade para que faça o restante da distribuição desses equipamentos, ok? E aí temos 2 classificações dos equipamentos. São aqueles equipamentos básicos e os equipamentos de apoio que o livro de vocês traz. O equipamento básico são aqueles que são necessários para a produção de refeição. Então, fogão, panela, descascador de legumes, processador de alimentos, batedeira. Esse tipo de equipamento é um equipamento indispensável. Você não vai conseguir, por exemplo, cozinhar ali um alimento em grande quantidade sem um fogão, sem um forno, dependendo da UAN, sem uma panela. Você tem um descascador ali para auxiliar. Então, eles vão fazer a preparação, o pré-preparo e a preparação, ok? Vão produzir aquelas refeições. E aqueles equipamentos de apoio são aqueles que auxiliam ou facilitam o trabalho. Então, balcões de trabalho, equipamentos sobre rodízios, armários, bancadas, são aqueles espaços onde irão oferecer apoio para o preparo dessas refeições. Então, vocês têm 2 categorias, equipamento básico e equipamento de apoio, beleza? Opa, dúvidas?
E aí, tem 3 tipos de equipamentos que o livro traz para vocês. A primeira classificação é a unidade modular, que é caracterizada por uma dimensão de 1 metro por 1 metro, onde os equipamentos acoplam-se entre si, utilizados especialmente para pequenos espaços. Exemplos, cozinhas de fast food e restaurantes localizados em shopping. E aí, eu retomo um pouquinho lá, quando a Lilian me perguntou, Carol, esse dimensionamento aí, essa setorização, pode ser um serviço, ele é cobrado, né? Eu falei que era mais cobrado a partir da legislação e não em relação ao espaço. E aí está uma prova disso. Se você pega uma unidade lá de shopping, qual é o tipo de equipamento que eles usam? Essa unidade modular, né? Se você pega aquele fast food, por exemplo, no shopping centro da cidade, não sei se vocês já foram lá, tem aquelas barraquinhas não, né? Tem aquelas pequenas unidades ali na parte externa, de McDonald's, Bob's, por exemplo. Você trabalha com esses equipamentos acoplados. Por quê? Porque você tem um espaço diminuto para fazer a produção dessa refeição. E aqui ele tem o fogão, tem as pias, tem a fritadeira, tem a grelha. Você tem um compactado aí de equipamento para que você desenvolva ali a produção do seu alimento. Essa unidade é conhecida como unidade modular, ela é compactada, então ela apresenta aí diversas funções para um espaço pequeno. Pode ver que esses espaços, né, esses funcionários, coitados, eles não têm nem tempo. Na verdade, ninguém tem tempo para sentar, essa é a verdade. Mas lá eles não têm nem mesmo espaço para sentar e ficar sossegado. E se você olha nas normas regulamentadoras, uma das NRs, ela preconiza que deve-se ter um espaço, uma cadeira, um assento, algo disponível para que o funcionário possa se sentar em algum momento que ele precisar. Então, a gente vê aí que algumas normas, elas não são tão bem aplicadas, beleza? Se tiverem questionamentos, podem parar e me interromper, tá? A segunda classificação é a unidade convencional, onde inclui equipamentos tradicionais de dimensões variadas, normalmente utilizados em área física maior. Então, esses equipamentos, eles têm diversos formatos, diversos tamanhos e diversas dimensões, para que eles sejam escolhidos, né, para que eles sejam opção de escolha para a estruturação dessa UAM, é importante que ela tenha um espaço maior, porque você tem formatos diferentes para o encaixe ali lado a lado, uma disposição diferenciada, certo? Você também encontra para comprar esses equipamentos, assim como a unidade acoplada lá. E a mais interessante, que é a mais utilizada, é a linha gastronômica. O que significa isso? Você tem aí um padrão de cubas. Então, o planejamento é realizado em função de um recipiente padrão, 53 centímetros por 35 centímetros e meio, mais conhecido como cuba de aço inox ou apenas GN. Mesas, carrinhos de transporte, estufas, geladeiras, fornos, entre outros, são projetados em função da dimensão da cuba. Qual é a vantagem desse tipo de linha? É a seguinte, ao invés de você gastar muita vasilha, muito recipiente ali para preparo, você utiliza essas cubas para assar, você utiliza essas cubas para armazenar, você utiliza para servir. Então, vamos supor, eu fui lá e fiz uma salada, meus funcionários fizeram uma salada para distribuição daquele dia. Então, a minha salada passou pelo preparo. Ao invés de eu armazenar ela em algum recipiente, eu vou armazenar ela diretamente na cuba, porque essas cubas, elas são acompanhadas de tampa. Aí você tampa essas cubas e a tampa, ela tem um formato um pouquinho para baixo, aonde a cuba de cima se encaixa sobre ela. Então, você tem aí uma economia de espaço, uma praticidade. Você preparou essa salada, tampou, empilhou, guardou lá no refrigerador, chega a hora do tempo da distribuição, você oferece lá, você serve aquele balcão de distribuição térmico. Térmico não, resfriado, né? A gente tá falando de salada. Então aí, pode falar.
Mas Pode falar. aí o balcão que está lá no centro de distribuição, por exemplo, aí ele é do mesmo fabricante desse cara para encaixar? Então, é um padrão, né? Essas cubas aí, se você compra, você pode ver que seja equipamentos diferentes, ela tem um padrão. O que que vai mudar? Por exemplo, esse aqui é o forno combinado que a gente tinha conversado na aula passada, da Rational, ou Racional aí, eu não sei quem vai vender para vocês. E ele tem essas cubas um pouquinho diferenciadas. Por quê? Porque essas cubas, elas são diferenciadas pensando no modo de preparo desses alimentos. Então, eu tenho uma cuba aí para uma fritura, eu tenho uma cuba aí para um ovo, vou fazer um ovo frito ali. Eu tenho aqui para cozimento, então ela é furadinha, mas normalmente você tem um padrão de cubas nesse formato. Ela é toda fechadinha e tem ali uma disposição. Deixa eu mostrar para você, para ver se você entende melhor. Você tem tamanhos diferentes, mas o espaço central, né, de encaixe, ele vai ser esse aqui. Então, por exemplo, eu posso fazer diferentes distribuições. Posso colocar duas desse, posso colocar três, posso colocar... Opa, passei, desculpa. Volta. Foi. Posso colocar uma inteira. Deu para entender? Que aí você tem esse encaixe. Esse equipamento é diferente desse, como é diferente desse. Mas a dimensão é a mesma. Essa cuba vai encaixar nesse, essa cuba vai encaixar nesse. O que vai mudar, provavelmente? Pode mudar aqui a bordinha, como que é esse equipamento, né? Tem equipamentos que são superiores. Esses equipamentos aqui, dependendo de como for o fabricante, a estrutura de apoio aqui no centro, às vezes pode cortar a mão do funcionário, por ela ser uma estrutura muito fininha ou muito fraquinha. Então, o que vai mais mudar é a estrutura do equipamento, mas a dimensão ela se mantém. Deu para entender? Foi isso que você perguntou? Foi isso mesmo. Deu sim. Então tá ótimo. Se alguém tiver algo a acrescentar, fica à vontade. Adoro quando vocês acrescentam algo na aula. No caso, Carol, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Sobre as GNs ali, no caso as cubas, elas têm vários fabricantes, né? Uhum. E a gramatura da folha que é feito a GN, ela tem uma diferença também. Tem umas que são mais finas, outras mais grossas, e quanto mais fino, o perigo de funcionário se cortar é maior, porque ela fica com uma pontinha bem viva ali, E quanto sabe? mais fina, é mais barato, né? Sim. Esses equipamentos, quanto mais finos, eles são mais baratos. Então, eu acho que vale muito a pena ter atenção na hora de adquirir com o fornecedor, porque assim, toda vez que a gente faz uma procura de preços, isso na nossa vida, pô, a gente quer alguma coisa, acha uma coisa mais em conta, a gente vai gostar do que é mais em conta, né? Mas aí a gente quer o quê? Custo e benefício. E dentro da UAN, ela não pode ser diferente. A gente sabe, se que aquele funcionário ele se machuca, eu vou ter um grande problema na produção da refeição, né? Na produção daquela matéria-prima que chegou. Então, vale mais a pena eu gastar um pouco mais e conseguir um equipamento melhor do que me encantar pelo barato. E outra, sempre que possível, vão atrás de uma exposição desse equipamento. Porque às vezes você pode comprar no escuro, porque o fornecedor não tem material pronto entrega, e ele te vende por catálogo e você acredita em tudo que ele fala, porque, gente, vendedor, qual é a função dele? Vender. E vendedor tem lábia, correto? Aí você vem e pega um equipamento um pouco mais inferior e aí propicia isso, proporciona esses riscos para o seu funcionário. E isso é muito desagradável, porque o funcionário, eu tenho o seguinte pensamento. Quando eu participei de UAN, quando eu tive essa atuação em UAN, eu nunca me vi como chefe. Eu sempre me vi assim, no meio deles. Então, eu sempre tentava ouvir o que eles falavam, eu sempre tentava reconsiderar, sempre tentei conseguir melhorar ao máximo. E ver o meu funcionário se machucar, eu acho muito cruel. Por quê? Faz parte da rotina? Faz. Mas se eu tenho condições de dar condições melhores de trabalho, eu prefiro. Porque aquela UAN só se movimenta porque o funcionário está ali. Só tem alguém para ficar no fogão porque tem funcionário que sabe fazer aquele serviço.
Então, eu acho que a gente tem que ter uma atenção muito grande quando a gente for comprar equipamentos, principalmente em relação a essa parte de lesões. E isso da gramatura, obrigada, viu, Anderson? Acho muito interessante, porque quando você for comprar, você, né, até mesmo, por exemplo, esses fones combinados, você vai ver aí IGNs diferentes, e você vai precisar escolher um melhor. Quanto mais durabilidade tem o seu produto, mais você economiza com o tempo. Se a durabilidade é menor, então você já tem que se programar para ter um gasto muito mais rápido. E o AN é o quê? Redução de custos. Tudo isso a gente tem que pensar na aquisição desses equipamentos. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Anderson, em relação a isso que você acha interessante? Não, no caso era só isso mesmo. No caso tem, né? Com relação às GNs ou as cubas, elas, para se utilizar no forno combinado, quando a gramatura dela é menor, né, que elas são mais finas, elas então correm um risco, dependendo do que você coloca dentro, ela soltar da prateleira. Do suporte ali que tem de encaixe? Do forno, sim, porque como ela é mais fina, então, por exemplo, se você coloca alguma coisa para coccionar com líquido ali dentro, ela pode ir dobrando por conta da temperatura e cair em cima da que está embaixo. Ou então entornar lá dentro, coisa desse tipo assim. Já vi isso aí você perde tanto o equipamento, né, a cuba, quanto o alimento. Material, né? Ainda pode danificar o equipamento ainda. E esse equipamento para danificar, gente, ele é caro, viu? Não vale muito a pena, não. É bom a gente conservar o máximo possível. E essas cubas não são baratas. Não são. Essas cubas não são baratas. Então, aí, quando você fecha o preço de equipamento, tem alguns aí que já vem com a cuba, e aí você tem que ter um cuidado, né? Orientar o seu funcionário a ter um cuidado especial com ela, porque vai fazer tudo ali. Mas é uma linha mais usada e, na minha opinião, é mais versátil e mais produtiva dentro de uma UAM. Não sei a opinião de vocês, mas eu acho muito interessante, porque eu acho que se economiza espaço e mão de obra, principalmente espaço, porque quando você vai armazenar essas cubas, como ela tem esses encaixes, você consegue armazenar ela de um jeito mais eficaz, ali deixando a sua cozinha mais organizada. E aqui, como eu disse para vocês têm essa encaixe aqui, recipiente padrão para UAM, benefícios no preparo, cocção e distribuição, que eu já falei, reduz ou elimina a necessidade de trocar os alimentos de recipientes, diminuindo a mão de obra, otimizando processos, facilitando a higienização e melhorando o nível de segurança alimentar. Então, eu diminuo ali minha chance de cruzamento cruzado, vou diminuir a mão de obra, vou otimizar o processo e vou facilitar a higienização. De que forma? Eu vou sujar menos. Sujar menos, eu tenho como consequência aí diminuir ali a utilização de mão de obra e facilitar tudo, certo? Porque uma área punk da UAM, na minha opinião, é a parte de higienização. E aqui vocês podem ver que essas GNs, elas se encaixam em diversos equipamentos. Vocês têm um Richaud aqui, um balcão de distribuição, outro balcão de distribuição, tem aqui um carrinho de transporte, aqui tem as diversas dimensões dessas cubas, você tem aí um pass-through, por exemplo, aonde você encaixa, fica armazenadinho ali, leva para servir, deixa aqui para servir o funcionário, né? Pode ver que tem as tampinhas. Esse aqui eu acho que é um dos mais baratinhos que eu coloquei aqui para vocês. Mas vocês têm aí uns mais, como eu posso dizer, mais elaborados. Esses mais elaborados são mais caros, mas são mais potentes. Tem umas ilhas aí que são muito bonitas. E aí vai variar do ambiente que você tá. Beleza? Todo mundo entendeu a importância do higiene e a praticidade que ele oferece? E aí a gente vai começar com a parte dos cálculos. Essa tabelinha aí traz uma correlação de medidas para vocês, que é só uma lembrança aí do que um dia vocês já viram, certo? Começando aí com as caldeiras, os caldeirões, aonde são grandes panelas a vapor com capacidade para cocção de grande quantidade de alimentos. Então, se você vai servir aí um grande número de refeições, eu ficar fazendo panelinhas não é interessante.
Vamos usar lá a minha escolinha como exemplo. Eu tenho minhas criancinhas, 12 a 15 crianças. Eu preciso de um caldeirão para servir essa refeição? Não preciso. Por exemplo, se você vai lá na Embraer, que tem um monte de funcionários, você precisa, as panelinhas vão dar conta? Não. Lá você tem corredor, assim, de caldeirão. Lá onde vocês trabalham, meninas, tem bastante também? Tem corredor de caldeirão, como na Embraer? Onde eu trabalho na Vox, são 3 na linha de cozinha central, são 3 também na área de distribuição de café e leite nas garrafas, também usa os caldeirões, e mais 2 na área de sobremesa. Mais 2 na área de sobremesa. E na área de sobremesa, o que vocês usam para fazer? A gelatina, Mousse. pudim, aqueles pudim de potinho, tudo é feito dentro das caldeiras. Aqueles de pozinho, né? Isso. Beleza. Aí você tem vários caldeirões que você vai fazer a aquisição conforme a necessidade de atendimento da SAUAM. Então aí você tem capacidades de 100, 200, 300, 400 e 500 litros. E eles são utilizados especialmente para preparo de arroz e feijão e outras refeições que demandem grandes recipientes. O que a gente trabalha bastante? Com refeições que têm um caldo, por exemplo, uma carne, o exemplo que a Lilian deu aí, gelatina, pudim, que aí são refeições que tem mais feijoada. A feijoada você tem o pré-preparo, né, lá o de salgue, aí você vai e depois faz o cozimento. Então essas que exigem mais demanda, né, que tem bastante caldo, é uma boa pedida para esses equipamentos. E aí, como que eu vou saber qual que eu vou adquirir ali na minha UAM? Tá, eu quero ir atender 200 pessoas. Como que eu sei que o de 100 litros vai dar ou o de 500 litros vai dar? E é isso que o cálculo vai ensinar a vocês. Para vocês entenderem como faz o dimensionamento dessa caldeira, vai funcionar da seguinte forma. Você tem que pensar tempo de cocção do alimento, que é aquilo que eu falei, o quanto vai levar para ficar pronto. Por quê? Porque se eu tenho uma, mas eu consigo fazer 2 levas de cocção, por exemplo, talvez eu não tenha necessidade de adquirir outra, certo? Possibilidade de reutilização do equipamento, funciona da mesma forma. Informações per capita do alimento, o quanto cada um vai comer, o índice de cocção, que vocês viram isso lá em TD, e número de refeições a serem servidas. E aí eu vou utilizar o cálculo. Como que se faz esse cálculo? Você precisa entender a capacidade desse caldeirão, o quanto você vai conseguir cozinhar, né? Para que então você calcule quantos caldeirões você vai utilizar em uma UAM. Então a capacidade do caldeirão, anotem aí, igual per capita vezes índice de cocção vezes número de refeições. No entanto, pensem numa panela de pressão. Quando vocês vão fazer o cozimento do feijão, por exemplo, vocês preenchem de feijão até a boca, até aonde vai a tampa, o limite? Vocês preenchem de água até o limite dessa panela? Sim ou não? Não. Porque ela pode explodir, né? Você tem ali um limite, você tem uma quantidade possível para cozimento. Por quê? Porque ela vai ter formação de vapor. E esse vapor vai aumentar a pressão, aumentando ali, né, acelerando o meu preparo daquela refeição. Então, esse caldeirão, ele segue a mesma linha de pensamento. Tem uma formação de vapor. E o vapor é o quê? Ar condensado. Então, você tem uma camada de ar que se forma. Então, você não preenche esse caldeirão até o seu limite. No entanto, você precisa calcular essa camada de ar para saber a capacidade. Então, além da capacidade do meu caldeirão, eu vou, né, fazer per capita vezes índice de cocção, vezes número de refeição. Eu vou adicionar mais 10%. E esses 10% é equivalente à formação da camada de ar, ou seja, espaço vazio no interior de um equipamento necessário para que a cocção possa processar. Lembrando que esse alimento, ele também vai adquirir mais volume, né? Ele vai absorver ali. Dúvidas? Deu para entender a camada de ar? Sim. Perfeito. E
aí vocês façam esse cálculo para tentar fixar e tirar dúvidas. Qual deve ser a capacidade de um caldeirão para o preparo de arroz para servir 1.200 refeições, sendo o per capita de 80 gramas e o índice de cocção de 3? Então, vocês têm aí, acho que uns 2 minutinhos dá para resolver. Tentem resolver e me digam o que vocês encontraram de resposta. Pessoal, tentem resolver mesmo. Eu sei que vocês têm um slide, mas tenta fazer a conta, porque na prova vocês não vão ter acesso a isso. Carol, volta lá na forma, fazer um favor. Tá aqui embaixo, amore. Achou? Ô, Carol, Diga. os 10% já entra no fim no resultado dessa conta? Na verdade, você vai tirar os 10% da capacidade e aí vai acrescentar. Então, o resultado que eu consegui nessa equação... Nessa fórmula, Ah, aí você vai acrescentar mais 10%. mais 10%, tá bom. Isso. Obrigada. Todo mundo conseguiu? Sim. E aí, qual foi o resultado? Dá 288 litros mais 28,8. Que vai dar isso? 316. 316. Perfeito. Alguém não chegou nesse resultado? E aí, qual caldeira você vai comprar? Você sabe que você tem ali volumes diferentes. No entanto, você não vai comprar uma caldeira de 316 litros. E aí você tem duas opções. Você pode comprar uma caldeira de 400 litros ou duas caldeiras de 200 litros. Ah, Carol, mas eu vou comprar uma de 200 litros porque eu posso fazer duas levas. Se você tiver tempo para isso, pode ser uma possibilidade também. Então, para você adquirir esse equipamento, você tem que arredondar, porque você precisa ali de 400. Você precisa comportar 316 litros. Então, você vai precisar de uma caldeira a mais. Beleza? Mas Tranquilo? isso, Carol, se a gente for fazer todo o arroz de uma única vez, né? Porque hoje em dia a Isso, se gente for trabalha em cadenciamento. Você não pode produzir todo o arroz e servir de uma vez. Então, ela Exatamente. poderia trabalhar com uma caldeira menor e ir fazendo, tirando e fazendo o arroz aos poucos, né? Faz a reposição, né? Você tem ali equipamentos que ajudam ali a armazenar, por exemplo, o pass-through, que é tipo uma geladeira quente. Mas aquilo lá gasta uma energia gritante, então não é sempre muito bem-vindo. E aí esse cadenciamento aí é mais interessante. Se você tem essa estrutura, né? Porque aí se você pega, por exemplo, Bom Prato,
O bom prato, ele não tem ele não tem turnos, né? Ele tem que servir aquela refeição até tal horário. Então, para ele, vale tudo bem, é uma caldeira só, mas para ele já faz tudo, porque depois os funcionários estão todos direcionados à distribuição, entendeu? Aí vai depender também da organização ali da UAM. E outra, pegando esse gancho da Lilian, também não é benéfico, né? Que eu faça tudo de uma vez. Eu posso ter uma perda muito grande. Já tem uma perda, um desperdício muito grande em um ano. Imagina se eu faço tudo aquilo, aquilo não é distribuído, eu perco aquele alimento de alguma forma, não tem nenhum benefício. Beleza? E vocês aplicam esses cálculos dentro de UAM? Na prática de vocês? Eu nunca. Nunca, né? Imaginei. Imaginei, mas eu queria saber, porque como você já atua faz mais tempo aí eu acho interessante. Carol, Diga. na minha experiência, tá? Que eu tive de unidade grande, que foi a Ford. Uhum. Lá a gente tinha 5 caldeiras que produziam alimentação e 2 que produziam serviço líquido, que era café e chá. Uhum. O café e chá ele era bem interessante, porque a caldeira, ela foi feita uma engenhoca nessa caldeira, que ela foi estruturada, onde tinha, na caldeira era estruturada uma espécie de tubulação. Então, era feita o café e o chá, né, em 2 caldeiras separadas, e tinha 2 sistemas de tubulação que os clientes pegavam o café e o chá na torneira. Eles mesmos envasavam a bebida, né? A bebida na área dele. externa. Então, tinha área que eles lavavam a garrafa e eles mesmos envasavam. E a questão desse cálculo também, eu nunca fiz esse cálculo, porque geralmente a gente chega nessas unidades, tem cozinheiros que trabalham lá há 30, 40 anos. Então, eles já sabem de cor e salteado. Então, por isso, a gente nunca precisou fazer esse tipo de cálculo. O que eu costumo falar? Esses cálculos, eles são pedidos em provas, né? Concurso, se alguém for fazer aí, ou alguma prova de seleção, ou quando você criar uma UAM do zero. Só que hoje em dia a gente tem um mercado muito delimitado, né? Quando você vai abrir um serviço aí de cozinha, normalmente essa cozinha já está estruturada, ela já foi levantada, e aí você tem o quê? As adaptações. Na minha prática, eu também nunca tive esses cálculos em relação à prova. Até prova de concurso, fiz só uma, nunca tive muito interesse por concurso, mas eu fiz uma para entender como era. E mesmo na prova desse concurso não caiu mais a questão de fator de correção, aquela parte toda de técnica dietética. Mas esses cálculos aí eu vi só na faculdade. Se algum dia alguém fizer né, for da prática, por favor, lembre de mim, me contem como que é e se funcionou, se foi uma atuação legal. Acho muito interessante para quem conseguir um dia colocar isso em prática, porque são cálculos que, de alguma forma, foram aí levantados. Mas na minha prática, também nunca usei. Agora, eu achei legal como que foi feita aí a estrutura desse caldeirão, Rose. Acho que facilita muito o trabalho de muita gente. É muito legal, sim, Carol. Esse índice de cocção 3, ele é único ou tem uma tabela? Tem várias tabelas, se você pesquisar na internet. Tem tabelas diferenciadas. Então, assim, tem um padrãozinho ali, mas pode ter uma alteraçãozinha ou outra. Às vezes até mesmo de uma UAM para outra que tem uma tabela. Ah, beleza, então. Beleza? Então, na verdade, esse cálculo eu nunca fiz na mão, na unha, na calculadora. Esse cálculo, ele é um raciocínio lógico, se você parar para pensar, é o que a gente faz no dia a dia. Então, eu vou cozinhar aqui, no caso, 96 quilos de arroz cru, que depois de cozido, ele vai triplicar a quantidade dele, o peso dele, e ele vai virar 280 quilos, 288 quilos, vamos dizer assim. Uhum. Então, assim, é um cálculo lógico, a gente acaba fazendo isso de cabeça. Então, cabe ou não cabe nessa caldeira? Se eu cozinhar 50 quilos, ele vai virar quantos quilos no final? A gente acaba fazendo isso. E é isso, Rô. O índice de cocção é quantas vezes esse alimento vai dobrar de volume. No caso do arroz, 3 vezes.
E você tem tabelas também que mostram ali, por exemplo, o índice de cocção do arroz para 2, né? Que ele dobra de tamanho. E aí, o que vai acontecer? Você tem aí uma capacidade absortiva de cada alimento. Então, por isso que às vezes você tem fatores de cocção aí, o índice de cocção, que em alguns alimentos não chega a ser, tipo, dobrar. Ele chega a ser 3 vezes mais, ou 1,3, 1,4. E é por isso que criaram essa continha. Mas se a gente pensar, que nem o que a Lilian falou, é o que a gente faz no dia a dia. A gente calcula, a gente vê, a gente sabe o tanto que vai ali. Tem a questão empírica, né? De você ter a prática e ter uma noção do que acontece. Então, nem sempre esses cálculos aí são tão necessários na munheca. Mas é interessante conhecer, né? Porque, na verdade, a gente acaba fazendo na cabeça e não sabe que ele existe no papel. Exatamente, e é isso que eu acho muito legal da parte teórica, porque assim, a prática ela coloca a atividade no dia a dia, mas a prática ela saiu de algum lugar, e de algum lugar alguma pessoa, um cérebro pensante, sentou ali, estudou, fez aquele levantamento. E eu acho que a prática ela só pode ser aperfeiçoada se você entende a teoria, para você saber de onde saiu aquilo, para que aquilo faça sentido. E é interessante você conhecer por isso, você sabe que existe, mas tem uma lógica por detrás daquilo. Então, o que você chama de índice de cocção, para nós, em cozinha industrial, a gente chama de rendimento do alimento. Então, a gente mede o rendimento de determinada marca de arroz ou determinada marca de feijão, e a gente mede o rendimento para saber se aquele produto é bom realmente, se o preço valeu a pena, ou se o outro que estava mais caro, de repente, tem um rendimento maior, que é o índice de cocção, né? Exatamente. Tem um livro, não sei se vocês usaram em TD, mas tem um livro muito bom da Sônia Tucunduva que fala de técnicas dietéticas e traz todos esses termos. Eu acredito que eu tenho até ele em PDF, acho que eu consegui ele esses dias. Se eu tiver, eu encaminho para vocês. Que aí tem todos esses termos que vocês utilizam, explica o que cada um faz, qual é o sentido de cada um. Ah, mas eu aprendi a entender. Não, beleza, mas você ter esse documento é legal, porque esse livro é um livro bem interessante. Eu usei muito na faculdade e continuo usando até hoje. Carol, Diga. eu tenho uns amigos engenheiros e, devido a essa matéria, eu estava conversando com eles outro dia. Eles estavam falando para mim que, com relação à cozinha, a área assim, de refeitório, eles mesmos fazem os cálculos da área. Que eles pegam lá pelo que pede, né? E eles mesmos fazem os cálculos. Aí, quer dizer, o nutricionista já fica de fora disso daí. E essa parte da estrutura, equipamento, as empresas que fornecem esse tipo de material, elas mesmas já vêm com tudo. A empresa só especifica para ela, olha, vão ser determinada quantidade de pessoas. E eles já vêm com todo o equipamento e fazem a instalação de tudo, entendeu? Sim, isso você está falando de uma unidade grande, né? Uma unidade grande, ela tem um preparo muito maior. Se você pega uma unidade pequena, assim, razoável, vamos colocar ali umas 300 refeições por dia e você tenha que criar essa estrutura, talvez não tenha esse serviço de consultoria de uma empresa que já vem com tudo montado, entendeu? E aí, talvez você, como nutricionista, você tenha uma responsabilidade maior em programar esse espaço, entende? Entendo. Aí o engenheiro realmente ele é responsável pela construção civil. E qual seria o nosso papel nesse momento? Por exemplo, se a empresa ela já vem com tudo pronto, você pode ter certeza que ela tem um serviço lá dentro que entende daquela produção, que entende daquele dimensionamento. O que o nutricionista vai fazer? O nutricionista ele vai auxiliar na questão de legislação, higiene e legislação. Como que vai funcionar o fluxo? Isso aqui está dentro, isso aqui não está. Então, aí você vai atuar mais defendendo o que poderia ali dar uma notificação, por exemplo, entendeu? Entendi. Beleza, galera? Podemos continuar? E os engenheiros normalmente fazem cagada, porque eles criam a cozinha dentro dos padrões dele, mas nunca trabalharam dentro de uma área de produção. E aí a gente sempre acaba tendo que corrigir as merdas. Exatamente. Aí o povo fala, mas eu estudei engenharia. Beleza, meu filho, mas a cozinha é diferente. Você tem sim a condição da estrutura, mas você precisa ter o que você precisa.
Não adianta você simplesmente ter ali 4 paredes e tudo desconexo. Você precisa ter um sentido daquilo. E aí o nutricionista ele tem que entrar. É que nem, por exemplo, o meu noivo ele é advogado. Ele pegou um processo de um buffet que serviu salgadinhos estragados numa festa. A mulher ligou chorando porque estragou o evento e era muito importante. E ele pegou ali um processo. E ele falou, gente, o que eu vou fazer? Eu vou entrar ali em relação ao direito do consumidor. Aí ele começou a fazer. Eu disse, não, amor, mas se você pegar a tal legislação, fala isso, isso e isso. Ele, tá, me fala mais. Por quê? Porque ele estuda a legislação, mas a legislação específica da cozinha, quem estuda somos nós. Quem estuda são aquelas pessoas, aqueles profissionais envolvidos com essa alimentação. Talvez o chefe de cozinha, acredito que o Anderson deve ter visto isso também. Mas dentro do direito, ele tem uma outra, né? São outros códigos. E a mesma coisa o engenheiro. O engenheiro ele tem uma capacidade ali de toda a estrutura, mas quando se trata de combinar com a nossa legislação, muito dificilmente ele vai ter tido esse acesso, a não ser que ele tenha se especializado ali de alguma forma, se é que tem algum curso capacitante. Eu nem sei dizer sobre isso, porque não sei se existe esse tipo de curso para engenheiro. Beleza? Podemos continuar? Bora. Então vamos lá. E agora a gente vai aprender a dimensionar as caldeiras, panelas, canecas. Por quê? Porque são recipientes onde cabe o volume de algum produto. Quando eu não sei o volume desse equipamento, então eu vou dimensionar para descobrir o volume desse equipamento. Como que eu faço esse cálculo? Volume igual volume igual π vezes raio ao quadrado vezes altura, onde V é volume, π tem o valor aí de 3,14, R é raio e H é altura. O que vocês precisam entender é que quando a gente fala de uma circunferência, nós temos aí o raio e o diâmetro. Diâmetro é de uma borda até a outra borda, passando pelo centro dessa circunferência. E o raio é qualquer direção que eu sigo do centro até a borda dessa circunferência. Deu para entender? Então, quando eu coloco raio ao quadrado, eu vou descobrir o diâmetro dessa panela, dessa caneca, dessa caldeira. Beleza? E aí, vocês tentem fazer esse cálculo. Qual é a capacidade de uma caldeira que apresenta 1 metro de diâmetro e 0,63 metros de altura? Lembrando que π equivale a 3,14. Chegaram a uma resposta? Conseguiram aí, galera? Conseguimos. E aí, qual deu a resposta? 0,49455, uma dízima. 0,495, vem. Exatamente. E aí, o que que acontece? Eu estou dando aí a medida em metros quadrados. E aí, para eu transformar em litros, a gente faz essa multiplicação.
0,49455 vezes 1.000, eu vou ter aí um volume de 494,55 litros, porque cada metro quadrado corresponde a 1.000 litros. E aí, gente, qual é a capacidade desse caldeirão que eu precisarei comprar? Será um caldeirão ali de 500 litros. Belezinha? Aqui eu não tenho que fazer o cálculo da capacidade na questão de porcentagem? Não, aí não. Aí você só está vendo o volume. Esse 0,050 ao quadrado é 1 dividido por 2, né? Que é exatamente, porque é o raio ao quadrado, né? Que vai dar 1, né? Porque o raio quadrado, ele vai dar ali o dobro. Então, 0 ao quadrado, 0,50 vai dar aí. Vai dar 1, 3,14 vezes 1, né? Isso. Tá. Beleza? Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos seguir. E aí, a gente tem agora o dimensionamento de caldeiras com outro cálculo. O cálculo utilizado para se descobrir a quantidade de alimento cru que poderá ser preparado. Então, nesse caso, é o caso de vocês, meninas, que vão entrar, por exemplo, numa UAN, que já vai ter uma caldeira. Como que vocês vão descobrir a capacidade daquela caldeira? E aí vai ter volume da caldeira menos 10% da câmara de ar dividido pelo índice de cocção, para saber se o número ali, o peso daquele alimento que eu quero cozinhar, vai dar certo. Tentem fazer esse exercício. Qual é a quantidade de feijão cru poderá ser preparada em uma caldeira com a capacidade de 500 litros? Considere o índice de cocção. Eu tinha arrumado esse daí e não deu nada. Depois eu tento arrumar de novo. Então, aí vocês vão fazer a substituição dessa fórmula. Eu sei que a minha caldeira tem 500 litros de capacidade e eu sei que meu índice de cocção é 4. E aí eu tenho que calcular o quê? A minha câmara de ar, os 10%. E aí, descobriram? Sim. Quantos que deu? 500 menos os 50, que é 10% dele, que vai dar 450 dividido por 4, que é 112,5 kg de feijão nessa caldeira. Perfeito. Mais alguém chegou a essa resposta ou não chegou a essa resposta? Oi? A minha foi igual. Foi igual? Dúvidas? Podemos continuar? Então, vamos agora. Dimensionamento de balcões de distribuição de recipiente para balcões... dimensionamento de balcões de distribuição, recipientes para balcões e fornos. E aí, a gente vai aprender a fazer essa distribuição. Se as outras eu nunca usei na minha prática, essas daqui muito menos. E aí vocês me digam se vocês usaram na prática de vocês ou se vocês usam, por favor. Idem a você, nunca vi esse cálculo na vida. Então tá bom. Então vamos lá. Para a determinação do número de balcões necessários em uma UAN, deve-se considerar tempo médio em que as refeições serão distribuídas,
horário em que serão servidas e o turno com maior número de atendimentos. O que eu vou descobrir ali? Se eu tenho superfícies de apoio suficiente para o preparo daquelas refeições. Mas para isso eu tenho que saber o quanto, né, eu vou demorar em cima daquelas refeições em cada balcão, qual é o momento que elas serão servidas e o número no turno que tem maior atendimento. Por quê? Porque o turno de maior número de refeições, maior número de atendimentos, é o que eu preciso de uma produção maior, que nem a gente viu na semana passada. E aí a gente vai trabalhar regrinha de 3. É um pouquinho mais diferente, essa daí não tem uma fórmula pronta. Eu, particularmente, na faculdade, eu preferi as fórmulas. Vamos lá. O parâmetro para servir refeições é de 1 minuto para servir 10 refeições. Isso segundo algum autor que está no livro, que eu não coloquei no slide, porque não cabia, mas já que eu leio o nome para vocês. Então, o parâmetro para servir refeições é de 1 minuto para 10 refeições. Então, estima-se que em 1 minuto haverá ali a produção de 10 refeições. Sendo assim, considere o tempo de 2 horas para servir 2.400 refeições. Quantos balcões seriam necessários? Então, para servir 2.400 refeições em 2 horas, quantos balcões seriam necessários? Então, primeiro passo, determinar quantas refeições é possível servir no período de 2 horas. Segundo passo, determinar quantos balcões serão necessários para atender as 2.400 refeições. Então, vamos lá. O que eu tenho de dado nesse problema? Qual que é o parâmetro para servir a minha refeição? 1 minuto para servir 10 refeições, correto? Isso. Então, se em 1 minuto eu sirvo 10 refeições, em 2 horas eu vou servir quantas refeições? 2 horas são quantos minutos? 120. 120. Então, aí eu tenho meu primeiro passo. 1 minuto para 10, 120 minutos para X refeições. Quantas refeições eu vou encontrar aí? 1.200. 1.200. Todo mundo conseguiu entender essa primeira parte? Sim. Beleza. Se alguém não entendeu, me questione, por favor. E aí eu vou para a segunda parte. No primeiro probleminha, eu determinei que em 120 minutos, 2 horas, eu consigo produzir ali 1.200 refeições. E agora eu vou para a segunda parte, onde eu quero determinar e descobrir quantos balcões serão necessários para atender as 2.400 refeições. E aí eu faço outra regrinha de 3. Um balcão vai produzir ali cerca de 1.200 refeições. X balcões vão produzir 2.400 refeições. Por quê? Porque eu quero descobrir o quanto de balcões serão utilizados. Como que vai dar o resultado dessa conta? 2. 2 balcões. 700 dividido por 1.200. Então, a gente vai ter aí 2 balcões a serem utilizados no período de 2 horas. Pessoal, que nem uma aluna da manhã perguntou, Carol, é só dobrar? Nesse exercício foi só dobrar, mas eu poderia ter tido aí um exercício com uma refeição diferente, certo? Por exemplo, aí com 3.000 refeições. Aí eu não só dobraria, eu iria fazer um outro tipo de cálculo. Então, a regrinha de 3 é recomendada por isso, beleza? Dúvidas? E quando o nosso cálculo der fração, não der 2 balcões, der 2 balcões e 0,8, por exemplo, quase 3, ou 2 balcões aí e você meio. arredonda. Aí você arredonda, sempre para cima. É que nem, por exemplo, falar de uma pessoa. Eu estou ali, eu preciso de 8 funcionários e meio. Vocês vão ver isso na próxima aula. Vai dar minha conta ali, 8 funcionários e meio. Eu não consigo ter um funcionário com metade do corpo, só com o braço, só com a mão de um funcionário. Então, aí eu vou arredondar para 9 funcionários. Nesse caso, a mesma coisa. Se for 2,1 balcões, você não vai conseguir dar conta da atividade com 2 balcões. Então, você tem que subir 1. Aí, você vai precisar de 3 balcões. Arredonda para cima. Certo? Ok. E aí, vamos continuar, então.
Para de mencionar outros equipamentos, como fogão, descascador de legumes, fritadeiras, cubas de inox, entre outros necessários em uma UAN, deve-se considerar capacidade produtiva do equipamento, o tanto que aquele equipamento é capaz de produzir, e o tempo necessário para o preparo, certo? E aí a gente vai para outra regrinha de 3. O tempo médio para que um descascador descasque 6 kg de batata é de aproximadamente 2 minutos. Esse dado pode mudar de acordo com o fabricante do equipamento. Se um restaurante precisar descascar 150 kg de batatas em 40 minutos, quantos descascadores deverá ter? E aí a gente vai aplicar a regrinha de 3. O tempo médio para que um descascador descasque 6 kg de batatas é de aproximadamente 2 minutos. Então, o exercício me deu essa informação, correto? Então, eu tenho 6 kg de batata sendo descascados em aproximadamente 2 minutos. O que eu quero descobrir agora? Eu tenho tempo, não tenho? Eu quero descobrir quantos descascadores eu vou precisar para 150 quilos. Mas eu tenho 40 minutos, então minha primeira etapa é 6 quilos de batatas em 2 minutos e quantos quilos eu vou conseguir descascar em 40 minutos. Então, o meu primeiro cálculo vai ser 6 quilos de batatas em 2 minutos, X quilos de batatas em 40 minutos. O que eu vou descobrir com isso? Quantos quilos um descascador descasca em 40 minutos? Qual é a resposta? Vai dar 120 quilos. 120. 120 quilos. Eu preciso descascar quantos, de acordo com o exercício? 150. Um descascador vai ser suficiente? Não. Sim. E aí eu vou ter que descobrir. Um descascador descasca 120 quilos. Quantos descascadores eu vou precisar para descascar 150 quilos? 2, que dá 1,25. 1,25, que aí entra aí no exemplo que a Lilian perguntou. E se passar, eu não posso ter metade do descascador. Então, eu vou descobrir aí que deu 1,25 descascadores. Então, eu arredondo para cima. Essa UAN vai precisar de 2 descascadores de batatas para produzir 150 quilos em 40 minutos. Na vida real, vai ficar no 1, né? Na vida real vai ficar no 1. Na vida real, você Dependendo. começa mais cedo. Manda ele ser né, mais e coloca rapidinho mais que ele alguém. tira esse... Na vida real, começa mais cedo, fica no 1, começa o preparo no final do expediente do dia anterior. É bem mais fácil. Por isso que eu também nunca usei. 1,25 é muito pouco, né? Se fosse 1,8, sei lá, né? Então não daria. Mas Por isso 1,25... que eu nunca usei esses cálculos. Nunca usei na prática, é que nem o balcão, né? Por exemplo, se der 2,1, o patrão vai preferir atrasar alguma refeição do que comprar um outro balcão. É pouca coisa, entende? Então, assim, na prática, desconheço esses cálculos. Não sei vocês, como a Línia falou que nunca fez, a Rose falou que nunca fez, não sei se a Sandra ou outras pessoas aí que ficam em UAN fizeram, mas até hoje desconheço quem faça. Quando eu fiz o meu estágio, a Nutri lá que chefiava o Bom Prato, eu lembro que eu cheguei e falei para ela, olha, eu tenho que pôr isso e isso no meu relatório. Tem aqui? Ela, ai, pega da internet, inventa, porque isso daí ninguém usa. Não tem nada disso. Eu falei assim, mas o que eu faço? Ela pega o primeiro que abrir e usa e fala que é daqui. Eu falei assim, você tem certeza? Ela, é o que eu falo para todo mundo. Então, tem muitas coisas que não tem a aplicação prática, né? Você aprende ali a teoria. É bom que você saiba de onde saia. Mas, de fato, o que vai ser... Talvez para quem está começando, né? Vou começar, talvez vocês falem, eu vou abrir um restaurante. Porque meu primeiro serviço, já falei para vocês como eu consegui, e a primeira responsabilidade que eu tive foi fazer um evento, porque tem uma reunião, então, assim, estava querendo angariar ali os alunos. E aí eu peguei o meu material da faculdade e aprendi a fazer um buffet, né? Eu calculei o quanto cada um ia comer e fiz a compra e falei, Deus, pelo amor de Deus, me ajude e faça o negócio dar certo. E graças a Deus deu tudo certo, fui empregada. Mas aí ajuda quando você não tem nada, né? Você não tem um parâmetro, aí isso é muito bom. Dúvidas em relação a esse cálculo?
Eu acho o cálculo interessante para produtividade, Carol. Dá para usar também. Então, assim, se eu tenho um colaborador e ele está enrolando, eu quero que ele descasque em 40 minutos, 120 quilos, ele diz que não dá, eu dou nele, né? Que maldade. Concordo com a Lília nesse ponto. Eu olho de outro jeito. Eu acho que dependendo desses cálculos aí, é um pouquinho cruel pensar que é uma agilidade tão rápida. Mas ele tem que ser rápido, né? Porque em cozinha industrial você produz muita quantidade, não dá para ele ficar enrolando. Gente, o one é pauleira, é aquilo que eu falo desde o começo. O one é pauleira. Se você quer o one, você tem que gostar da adrenalina, porque o negócio não para. Que é uma coisa boa para ocupar a cabeça, para quem não gosta de ficar parado, é o one, porque você não para, você leva, nossa, é o tempo todo. E funcionário tem que ser assim. Se você pega um funcionário que não tem agilidade, você pode ter certeza que em breve ele será dispensado, porque ele está atrapalhando a produção. É bem isso mesmo. Ô, Lília, mas uma curiosidade. Você consegue descartar 6 quilos de batatas em 2 minutos? Ah, eu acho que descasca mais, hein, Paula? Caraca. Sério mesmo? 6 quilos em 2 minutos? O pessoal é rápido. Descasca mais, sim. Nossa. Descasca mais, porque lá no restaurante eu já fiz essa conta e lá é manual. Esse daqui, pelo jeito, parece ser aquele industrial, né? Não, eu acredito que seja o manual. Manual, mas pensando no manual, na verdade. Esse aqui é o manual. Porque se você parar para pensar, na verdade fica meio subentendido, né? Mas eu entendo que esse exemplo aqui seja o manual, porque logo atrás o livro de vocês traz, né? Que são esses tipos de utensílios. Eu acredito que seja o manual. Então a gente consegue descascar Eu não descascaria em 2 minutos 6 quilos de batata nunca na minha vida. Gente, eu vou ser sincera. Se eu depender de agilidade para desempenhar os meus serviços, se não for falar, eu passo fome, porque eu sou muito lerda para fazer tudo. Então eu tiro o meu chapéu para quem trabalha em one, porque o serviço é punk, não é fácil. Eu acho que esse exercício é o equipamento industrial, porque você joga lá uma média de 6 quilos a 10 quilos dentro da máquina, 2 minutinhos você tira. Eu não acho que seja manual, não. Fica meio subentendido, né? Eu também, Carol. Vamos aí pela prática de vocês. Vocês passando essa prática que vocês vivenciam, acho que é mais fácil. Manual, para mim, eu acho que seria impossível. Não, manual não é impossível. Dá sim, sabe por quê? Porque 6 quilos de batata parece muita coisa, mas não é. Olha, para mim, descascar 1 quilo de batata... Mais ou menos quanta batata? Dependendo da batata pequena, média ou grande, uma batata média, geralmente, umas 6, no máximo 8, dá 1 quilo. Isso. 48 batatas em 2 minutos? Eu ia passar fome, ia ser mandada embora no meu primeiro dia. É só no descascador que dá. Eu também. Descascador manual. No mínimo aí, uns 10, se for muito rápido, eu ia gastar uns 10 segundos por batata, ainda já ia dar 5 minutos, 6 minutos. Eu vou falar com a professora Natália para ela tentar fazer essa experiência lá em TD. Para ela falar para mim, ver qual aluno conseguiu descascar 6 quilos de batata em 2 minutos. Eu quero provar que isso é verdade. Coitado do aluno. Ele pode conseguir cascar 6 batatas em 2 minutos. Não fala que essa ideia saiu dessa sala, pelo amor de Deus. Eu seria reprovada, com certeza, se eu precisasse descascar a batata. Gente, eu sou muito Seríamos duas, Carol. Eu lembro que quando eu fiz TD na faculdade, eu auxiliava muito pouco. Eu preferia ficar 1000 vezes com a louça do que com o preparo da comida, porque eu era muito lenta para cozinhar tudo. Então, eu sempre ficava no final ajudando todo mundo, mas, nossa, pegar uma responsabilidade dessa para mim, eu ia reprovar. Então, eu fazia o relatório, eu fazia bem essas partes, que a prática de TD eu acho muita loucura. Mas sabe o que tá na moda agora, Carol? Batata rústica, que é maravilhoso. E não precisa descascar. Na verdade, eu sempre comi muitas coisas com casca, Lilia, né? Sinceramente, eu não curto, não. Eu descasco.
Jura? Eu até faço Descasco. batata cozida com casca. E a minha irmã tem essa mania de fazer, daí eu vou pegando o garfo e vou tirando tudo a casquinha dela. Ah, não, ninguém merece comer batata com casca. Eu acho que ela fica tão mais gostosa. Ah, não gosto não, curto não. E também depende da questão da qualidade da batata, né, gente? Porque tem batata também que é cheia de olhinho, além de descascar, tem que limpar os olhinhos. Então, na verdade, não é toda batata, né, que você consegue fazer. Ela tem que estar íntegra, né? Se não tiver, aí você já tem que mudar a preparação. Mas Mas é é questão do fornecedor, né? Levando em consideração a colocação do Anderson, que dá para fazer manual, depois de dos 40, 50 minutos o colaborador fazendo isso, ele já vai ter tendinite, vai dar um problema de ler para você. Eu também acredito. Lília, eu concordo. Façam o teste na UAN de vocês lá, que vocês atuam, vê quanto tempo demora ali, mais ou menos uma média superficial, se vocês conseguirem, e me falem, né? Porque eu acho que é muita coisa. Eu acho que é muita coisa para um funcionário só, que nem eu falo, eu considero muito aquele funcionário e o cansaço dele, né, a realidade, gente, porque eu, por exemplo, 1 quilo de batata eu levo a manhã inteira para chegar no almoço, então, imagina 6. Belezinha? E aí eu acho que a gente vai para a nossa última conta. Para a determinação da quantidade de fornos ou câmaras de forno necessários em uma UAN, deve-se considerar o tempo de cocção da preparação de maior per capita. Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o dimensionamento de fornos. Quantos fornos eu vou precisar, né, para cozinhar, para assar, eu tô com dificuldade para admitir aluno aqui. Para assar a matéria-prima que eu preciso, né? E aí, a gente vai fazer regrinha de 3 também. Peraí. E como que a gente vai fazer? Vamos tentar colocar aí esse exercício e vamos tentar resolver que nem os outros. Se uma câmara de forno prepara 14,5 kg de frango assado em 25 minutos, quantas câmaras de forno seriam necessárias para assar 300 quilos? Opa, é isso mesmo. 300 quilos em 3 horas, certo? E aí a gente vai fazer a regrinha de 3. Peraí, gente. 3 horas, 180 minutos. E aí a gente vai fazer a regrinha de 3, que a gente quer descobrir quantos fornos eu vou precisar para assar 300 quilos de frango em 3 horas. Então, vocês têm aí 14,5 quilos de frango assado, vocês conseguem assar em quanto tempo? 25 minutos. 25 minutos. E aí, qual é a outra informação que eu tenho? Eu tenho que eu quero assar em 3 horas. 300 quilos em 3 horas, né? 300 quilos em 3 horas. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho ali que 3 horas equivale a 180 minutos. Então, 14,5 quilos para 25 minutos e X quilos para 180 minutos. Que aí eu vou descobrir o quê? Quantos quilos eu consigo assar em uma câmara de forno no período de 3 horas? Que vai ser? 104 quilos. 104,4 quilos. E aí eu sei que eu tenho essa capacidade para assar ali em uma câmara de forno, certo? E aí eu quero descobrir agora quantas eu vou precisar, porque eu sei que uma câmara assa 104,4 quilos. Eu preciso assar quantos? 300. Então, uma câmara, 104,4 quilos, X câmaras, 300 quilos. Vai dar 2,87. 300 dividido por 104,4. 3. 2,87. Então, quantas câmaras eu vou precisar? 3. Todo mundo chegou a esse resultado ou alguém tem alguma dificuldade? Não, tá legal. E esse daí, vocês já usaram? Não. Não também?
E aí, esse é o último cálculo dessa aula e a gente finaliza aí com um pouquinho de teoria. Aquisição de equipamentos. O que eu preciso considerar para adquirir aqueles equipamentos? Nome do equipamento, capacidade nominal, capacidade produtiva, material de fabricação, fonte de alimentação e acessórios. Então, nome do equipamento para eu saber o que eu estou adquirindo. Capacidade nominal, gente, nem preciso olhar lá, ó. Capacidade nominal produtiva, a gente tem que considerar aqui, ó. Capacidade produtiva do equipamento, tá vendo? Então, aqui ele está falando só apenas dos equipamentos maiores, digamos assim. A gente não está fazendo dimensionamento de utensílios. O livro de vocês não traz os utensílios, mas eu tenho, acho que cálculo da faculdade, do dimensionamento de utensílios, e depois eu posso distribuir para vocês, se vocês quiserem. Eu só tenho que dar uma caçada nesse conteúdo. Então, aqui a gente está falando do descascador elétrico, do industrial. Beleza? Beleza. Mas, de qualquer forma, dei uma olhada lá para me contar se os funcionários de vocês vão ficar com Lero ou não. E aí, você tem aí material de fabricação para você saber. É epóxi? É epóxi não, é inox? É epóxi? O que é? É plástico? Pode entrar dentro da UAN? Não pode? É interessante? É durável? É lavável? Fonte de alimentação, voltagem. Por quê? É 110, 220. Quando a gente fala de voltagem, eu acho interessante você tentar adquirir aquele equipamento bivolt. Por quê? Porque aquele equipamento bivolt, você pode fazer a mudança que tiver, né? Seja a estrutura, um lugar completo, ou seja a venda daquele equipamento para comprar um novo, e aquele equipamento vai ter uma serventia. Então, se for bivolt, ele é mais útil, digamos assim. E os acessórios que eles vão ser utilizados? Diga. E a questão também do bivolt, né? Bivolt não é, acho que é trivolt que chama, que ele tem uma amperagem diferente, e por mais que seja 110 ou 220, ele 340. Tem que ter uma rede especial. 340, né? Ele tem que 340. Ter uma rede especial para ele. Esse eu não conheço. Eu acredito que tenha que ter, por ser uma amperagem maior, o que vai acontecer? Você vai ter um uso de resistência muito maior, né? Se você não tiver ali um conduíte, por exemplo, específico, é capaz de ele desligar a estrutura da UAN. Geralmente, empresas grandes de fast food, McDonald's e as demais outras, elas utilizam, porque eu trabalhei e eles utilizam esse tipo de equipamento. Entendi. Interessante. 340, eu vou procurar. Esse eu não conhecia. Tá faltando um item aí na lista de aquisição de equipamento, né? Qual? Consumo de energia, que é muito importante a gente saber o consumo de energia desses equipamentos. Consumo de energia, com certeza. Mas eu acho que é que ele acaba englobando ali na voltagem. O consumo de energia, gente, é trifásico aqui, mandaram. Esse 340 aí, ele é trifásico. Então, a gente tem a questão do bivolt, tem esse aqui trifásico. Esse consumo de energia ele é muito importante, que nem eu falei, por exemplo, lá no começo da aula, do pass-through. É um equipamento muito legal, que é uma geladeirinha quente, assim, você conserva aquele alimento, mas se você for ver o gasto de energia, ele não é viável, porque a resistência, né, ele gasta muito, e aí você tem uma conta no final que não é interessante. Então, vale a pena você criar outros meios ali de distribuição. Muito bem colocado, Lília. É que a maioria das empresas onde a gente presta serviço, normalmente eles têm ISO, e aí você tem metas para bater de água e de luz. Então, você não pode ultrapassar. Você tem um limite ali, né? Isso. E aquela coisa, né, gente? Qualquer empresa que a gente trabalha, a gente tem aquelas orientações de economia, visando o quê? Se a gente economiza em um lado, a gente consegue investir em outro, né? Ou lucrar mais. E aí, o que é importante é a realização de cotação de preços. Gente, sempre cotem os preços. Como eu falei, vendedor é vendedor. Eu lembro uma vez que eu fui adquirir uma fritadeira e o vendedor me falou que a fritadeira que ia, acho que era 10 litros de óleo, era uma quantidade grande, não me lembro direito, não me lembro se era 5 ou se era 10. Ele falou que podia comprar porque aquele óleo durava mais. Aí eu falei, mas por que esse óleo dura mais?
Ele falou assim, não, é porque tem uma quantidade muito grande, então esse óleo vai durar mais devido à proporção das partículas que vai entrar em contato. Aí eu falei, tá, mas a minha partícula de alimento vai entrar em contato de qualquer forma. Eu vou ter ali o descarte de óleo, quer dizer, então, que por rota ali de descarte, eu vou gastar muito mais óleo, sendo que o volume que eu vou fazer é um volume pequeno, não tem essa necessidade. E ele tentou me vender, e eu lembro que quem estava me acompanhando, tipo, nossa, ficou muito legal, né? Olha que legal, porque essa fritadeira é superior. E quando você foi ver, ela não era tão superior, na verdade, ela ia me trazer mais prejuízos, porque o volume utilizado era muito mais, né? Então, a gente tem que fazer a cotação para a gente entender o que de fato tem o benefício, beleza? Alguém tem algo a acrescentar em relação a isso? Não. Não. Então, vamos lá. Vai. E aí, a gente tem dois tipos de manutenção. A gente tem a manutenção preventiva, que é a fim de evitar que o equipamento pare de funcionar em razão de defeitos, previne a interrupção da produção e acidente de trabalho, e deve ser estabelecido um cronograma que inclua todos os equipamentos da UAM ou uma agenda de manutenção em etapas. Gente, o que eu acho que é mais fácil, eu gosto muito de dar esse exemplo quando eu falo da preventiva. Quando o carro tem um barulhinho, o que acontece? Ah, é um barulhinho. Não, eu tenho que levar? Não, mas eu vou levar no mecânico mais pra frente, porque agora eu tô um pouco apertado, é só um barulhinho. E aí, quando você para aquele carro, que é umas 2 semanas, 3 semanas, um mês, era um barulhinho, você leva para aquele mecânico e o que acontece? Um rombo na sua conta. Porque aquele barulhinho era uma peça que foi para outra, todo aquele mecânico, toda aquela parte mecânica, deu um pau ali que você precisou gastar mais. A preventiva é mais ou menos isso, é você tentar trabalhar de uma forma que você não tenha um gasto muito gritante lá no final. Então, você previne que aquele equipamento pare de funcionar. E você tem uma agenda para fazer essa manutenção preventiva. Não sei aonde vocês trabalham, tá? Mas nem sempre a manutenção preventiva é utilizada. Por quê? Por que eu vou gastar com algo que está funcionando? A manutenção preventiva, ao meu ver, ela é muito mais... tem muito mais custo-benefício. Ah, mas você vai gastar ali na manutenção preventiva. Sim, eu vou. Mas eu vou evitar a perda daquele meu equipamento, eu vou evitar de ter que comprar um equipamento novo por não ter cuidado muito bem dele. Eu vou evitar ficar sem aquele equipamento no momento da produção. Então, eu preciso dele para fazer a distribuição, para fazer o preparo daquele alimento. Então, eu vejo a manutenção preventiva como muito mais benefício. Não sei se onde vocês trabalham tem esse tipo de manutenção, mas normalmente os donos não optam muito por essa manutenção. Por quê? O que acontece? Tem gastos que não são necessários ao olhar de muitos. Se está funcionando, por que eu vou gastar? Como que é lá a prática de vocês? Vocês sabem? As unidades grandes, Carol, normalmente tem preventiva, sim, porque a gente não pode correr o risco de parar um equipamento no horário da fila, né? Aham. Eu sei que tem manutenção preventiva lá, por exemplo, para os equipamentos da linha de produção, né? Daqueles que você está ali falando, torno CNC, por exemplo. Lá eu sei que sempre tem engenheiro passeando, vendo, atualizando ali. Agora, o de cozinha eu não sabia, então muito obrigada por me atualizar aí. Tem ones que não usam, conheço algumas, né? E não utilizam a manutenção preventiva justamente por verem como um gasto desnecessário em um momento que não precisa. Mas a preventiva, ela é bem melhor. Mas assim, Carol, essas unidades grandes, no caso a Volks, a Ford, né? No orçamento, a gente tem um gasto lá mensal para fazer a preventiva. Na Ford, isso não acontecia com tanta eficiência, por quê? Eu servia 1.200 refeições lá, então a rotatividade, os equipamentos não eram novinhos e a rotatividade de uso é muito grande. As pessoas não têm muito cuidado, né? Então, assim, constantemente quebrava. Então, o orçamento que seria para preventiva
ia para manutenção corretiva, porque o equipamento já estava quebrado e ficava assim, uma coisa engolia a outra, entendeu? Então, porque aí lá eu na Ford não era eficaz por causa disso, porque quando o orçamento eu tinha lá R$1.500 para gastar com manutenção preventiva, mas na verdade o meu forno já estava com problema, o forno combinado já estava com problema, a manutenção do forno combinado é uma fortuna, então quer dizer, a corretiva de uma cadeira, de um outro equipamento ficava à mercê. Aí quando chegava, aí acabava sendo a corretiva porque não tinha dado a preventiva. Faz sentido. Que mal lhe pergunte, uma manutenção aí de um forno combinado, assim, uma das que foram feitas, sai mais ou menos que valor? Eu fiz a manutenção agora semana passada, inclusive na unidade que eu tenho um forno combinado pequeno, eu troquei uma maçaneta do forno, né, que estava com problema para fechar e com problema na fechadura não acionava a placa elétrica, né? Ficou em R$1.800 a maçaneta original. Só a maçaneta. Só a maçaneta. Para vocês verem aí como que tem esse custo do forno combinado. É um equipamento muito bom. Se for a placa eletrônica, uns 10 mil. Exato. Mas aí, se for a placa eletrônica, será que vale a pena fazer a manutenção? Será que o dono ele opta pela manutenção? Minha filha, eu vou falar para você, eu parcelo com o meu fornecedor em 50 vezes, mas eu faço, porque até conseguir outra autorização é mais difícil. Porque assim, a dificuldade para a gente é a aquisição do equipamento. Então, às vezes, é mais fácil você negociar, não falo 10 mil, mas vamos supor que ficou lá 4 mil. Você parcela para mim em 4 vezes? Eu faço assim para mim não ficar sem equipamento, porque até ir para a diretoria para ver se vai aprovar, para ver se a unidade está dando resultado, está no orçamento, vai virar o ano e eu estou sem o forno e minha cliente reclama que só tem grelhado, de fritura, que não faz nada assado, então a gente acaba se virando. Né? É isso que acontece o processo burocrático é pior. Muito, muito, muito. Entendi. Assim, para ser um cenário lindo, né, que eu não acredito que vai existir isso nunca, teria que ter 2 linhas, um orçamento de preventiva e um orçamento de corretiva. Porque aí, assim, se não precisar usar preventiva, ok, mas eu tenho os 2 lá, porque normalmente acontece. Geralmente, eu passo a previsão de fechamento para minha supervisora e coloco lá, R$800 de manutenção. Ela vai, nós estamos cortando, não vai cortando custo, não vai ter esse mês. E eu sei que vai ter. Alguma coisa quebra. Às vezes não tem os 800, mas tem 500. Então, assim, a gente tira, mas depois no final acaba colocando porque teve. Entendi. E assim se passa, né? Porque é muita rotatividade de uso o equipamento. Ele não aguenta mesmo. É muita linha, né? É muita carga ali. Você também trabalha com esse jeito, Lilian, de passar o orçamento também do corretivo ou não? Normalmente a gente ultrapassa o orçamento na Vox, mas eu tenho uma equipe de manutenção, uma empresa de manutenção que presta serviço para a gente e ele fica alocado o tempo todo lá, ele não sai de lá. Então, o posto de trabalho dele é dentro da minha cozinha. Então, ele trabalha das 7 da manhã até as 3 da tarde, o tempo todo, só 2 pessoas, só nos meus equipamentos. Então, ele ainda consegue fazer essa preventiva, porque assim, ele fica lá o tempo todo, ele não vai lá esporadicamente, ele trabalha lá. É uma estrutura diferente. Isso, ele tem uma oficina lá e ele trabalha lá full time. Agora, Legal. É claro que tem mês que quando uma câmera minha quebrou, por exemplo, eu fui obrigada a entrar no dinheiro da preventiva dos outros equipamentos para poder suprir a necessidade. Legal. Vamos marcar visita técnica, hein, gente? Vamos esperar passar tudo isso. Eu quero fazer visita técnica. E aí a gente tem a manutenção corretiva, que ela é realizada quando o equipamento quebra. Então, ele vai ocasionar aí outros problemas ao processo produtivo, pode encarecer, né, aquela manutenção. E todos os equipamentos, assim como o da manutenção preventiva, tem uma ficha de controle. Por quê? Para que tenha anotado quando foi trocada aquela peça, a razão, né, a respectiva data, e uma possível previsão. Olha, essa peça foi trocada e tem aí uma vida útil de uns 6 meses. Então, daqui a uns 6 meses, tem que ter uma programação para fazer uma nova troca ou para trocar o equipamento.
Então, são esses dois tipos de manutenção, a preventiva e a corretiva. Dúvidas quanto a isso, galera? Ô, Carol, Diga. uma experiência que eu acho interessante compartilhar com o pessoal é Manda. sempre que tiver essa questão de manutenção, seja preventiva, seja corretiva, solicitar para o fornecedor relatório de manutenção, porque a gente, em caso de auditoria, até mesmo do próprio cliente, a gente já pode ser abordado em relação a esse controle, entendeu? E como que seria esse relatório do fornecedor? Ele te passa a vida útil desse equipamento? Como que é? Ele passa o que foi feito no equipamento, o que foi trocado, a iridata, né? Se tem garantia, ele coloca a garantia. É um controle. Isso eu aprendi muito na Ford, porque até então eu só tinha trabalhado em unidade pequena, então a gente não tem tanta atenção. Uhum. Mas em unidade maior, a gente tem muita auditoria de ISO, auditoria de não sei o quê, qualidade, né? Então, é interessante a gente ter esses controles para garantir que, se, por exemplo, uma fritadeira pegou fogo no local do cliente, na cozinha, você tem a contraprova de que tem sido feita manutenção, que não foi por falta de manutenção, foi um incidente com o equipamento mesmo. Entendi. Você trabalha onde? Você está na Ford hoje ou você está com a Lilian, Rose? Não, eu trabalho na BAL em Jacareí, que é uma fabricante de latas, mas lá é pequeno, lá tem 300 refeições por dia. Ah, lá é mais tranquilinho, entre aspas. Lá é menorzinho. Mas eu fiquei 5 anos na Ford também. Na Ford, essas unidades, que é maior, é uma buta de uma bagagem, porque a exigência é muito maior também, né? É pauleira, é adrenalina pura. Tem que gostar. Eu não curto essa adrenalina de vocês, não. Eu adoro. Ô, Paulo, eu não curto, não. Vocês ficam falando só de empolgação, eu falo assim, meu Deus do céu, que horror. Não, mas o pior é que a Paula tem todo o perfil para o sinceridade. Eu também acho, Lília. Ela fala, mas ela não viveu ainda. Mas ela tem ela vai se apaixonar. Botar ela no meio da caldeira, ela vai ficar apaixonada, não vai querer sair nunca mais. Ah, não vou mesmo. Ô, Paula, o AN é 90% cálculo. E mais 5% de cálculo e o resto é tudo cálculo. Então, você não vai se dar bem. E o resto é sindicato, né, Lília? O resto é chicote na mão e vamos embora. A chibata nas costas. Mas é bem assim, gente. Mas a UAN, você fala isso agora. Depois que você falar o estágio, você me fala. É divertido, porque você não para. Eu já falei para a Rose me ajudar. Lília, me ajuda aí. Alguém tem que assinar esse estágio, hein? O meu também. O meu também. Pessoal, alguma dúvida? Não. Hoje foi tranquilo. Hoje foi tranquilo. Então é isso, galera. Nos encontramos na semana que vem. Acredito que os bastidores na semana que vem vai estar um pouquinho mais leve e as notas sejam mudadas, tá bom? Amém. Tá bom. Monte lá, tem que deixar minha nota bonita, Carol. Tem que ficar comigo nas duas. Ai, que menina convencida. Não gosto de você. Para. Tá bonitinho. Você foi a única que deixou minha nota feia. Não, fui eu que deixei a nota feia. A nota estava lá. Ela ficou porque você, né? Que nem meu pai fala. Você tem ali. A prova vale 1000 pontos. Você tem os 1000 pontos na mão. Você só tem que garantir ele. Então. Tá bom, gente? Gente, muito obrigada. Bom final de semana. Boa noite, galera. Boa noite, Carol. Descansa. Tchau. Beijo. Boa noite, Carol. Fica com Deus. Até a próxima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.